Olá, você está no Escatologia Fácil com Israel e hoje nós temos um assunto interessante para a gente tratar. Há perdão para Israel? Qual é o grau de responsabilidade de Israel com a morte de Jesus Cristo? Deixe-me compartilhar algo interessante com você. No dia da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, depois de toda a tortura, Jesus ouviu ainda uma frase que trouxe resultados pesadíssimos para Israel. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, no verso 25, foi dito: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Essa palavra trouxe uma grande responsabilidade sobre Israel, que de certa forma estava dizendo que se isso for um crime que nós cometemos contra Deus, que Ele cobre de nós. E alguém zombava falando essa frase: se isso for um crime contra Deus, que o Senhor cobre de nós e dos nossos filhos. Teria Deus levado isso a sério? Teria Deus levado essa frase a sério? Nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito invade Israel, invade Jerusalém, mata milhares de judeus e centenas deles no templo, também destrói o templo e leva todos os tesouros do templo para Roma. Seria isso um começo de um pagamento por uma frase maldita, uma frase dita no momento errado, um clamor feito por Israel que atraiu todo esse mal? Bem, nós temos um contexto histórico para a gente poder analisar. Na realidade, nós podemos dividir a história de Israel em um período sacrificial e um período sem sacrifícios. Esse período sacrificial pode também ser chamado de sacrificial substitutivo, onde o sacrifício assumia o lugar do culpado e o sangue derramado, ele era, de certa forma, a cobrança pelo crime, pelo pecado daquele que se arrependera e foi até o Senhor. Nós também tivemos um período chamado período sem sacrifício substitutivo. Ou seja, Israel não mais praticou o sacrifício em substituição ao pecado. Cerca de 1700 anos, Israel ofereceu sacrifício substitutivo. Isso vai de Moisés até aproximadamente o ano 70 depois de Cristo. Depois desse período, Israel não mais praticou o sacrifício substitutivo. E isso já perdura mais de 1900 anos. Alguma coisa aconteceu a Israel. Alguma coisa pesou sobre Israel. Alguns sinais, na realidade, foram dados a Israel e tenham sido, talvez, desprezados pelos seus líderes, pela liderança. Por diversas vezes, os apóstolos falaram de Jesus, anunciaram Jesus e foram perseguidos e mortos por falar de Jesus e do seu sacrifício. Mesmo antes da invasão de Tito, havia uma perseguição sobre os cristãos, promovido pelos judeus, um período que ficou conhecido como o período das pedradas. Havia uma forte resistência do judaísmo contra os ensinamentos de Jesus o Cristo, contra os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E aquela frase dita por um judeu na cruz do Calvário, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, parece ter sido cumprido na vida dos judeus. No ano 70 em diante, a diáspora vem sobre os judeus, eles se espalham sobre diversas partes do mundo e sabemos das diversas violências sofridas pelo povo hebreu ao longo de todos esses mais de 1900 anos. Israel vem sofrendo toda sorte de perseguição e opressão, até que retornaram para a terra prometida logo depois da Segunda Guerra Mundial. A vida cultica de Israel sempre esteve ligada ao sacrifício substitutivo. Desde o tabernáculo, quando o judeu entrava no tabernáculo, o primeiro objeto que ele via diante dos seus olhos era o altar de sacrifício. Ali um cordeiro ou um outro animal escolhido por Deus deveria ser imolado, sacrificado, queimado, para a substituição do pecado daquele que estava levando o sacrifício.
O culto de sacrifício substitutivo é a base da estrutura cultica dos judeus, dos hebreus. Nós vamos encontrar então em Levítico um dia extremamente importante chamado Yom Kippur, ou o dia do perdão, o dia em que algo singular aconteceria. Alguma coisa certamente aconteceu a Israel. Aquela palavra na cruz do Calvário teve peso. Aquela palavra trouxe consequências sobre Israel. Nós já sabemos que Jesus havia dito que aquele templo seria destruído e no ano 70 foi destruído. E nós estamos falando exatamente desse período de mais de 1900 anos sem o sacrifício substitutivo acontecendo em Israel. Aquela palavra trouxe peso. O povo de Israel foi severamente ferido, torturado na diáspora que já perdura mais de 1900 anos, que agora começa o início do fim desse período. Na realidade, Israel foi levado para várias partes do mundo e em todos os lugares onde foi levado, de alguma forma foi perseguido, discriminado e de alguma forma o Senhor teve que resgatar esse povo. O fato é que houve sim uma consequência. No documento conhecido como Talmud babilônico, existe um trecho dele conhecido como Joma 39b, onde os Rabnim dizem o seguinte, ou seja, os mestres dizem o seguinte: nossos mestres, Rabanim, ensinaram 40 anos antes da destruição da casa, a sorte não caiu para a direita nem a tira de pano, que é o fio de lã. Vermelho se tornou branco. Sinais foram dados, e os Rabanim, que são os mestres, falaram desses sinais e eles foram registrados em documentos. 2 sinais basicamente foram dados e eles dizem respeito ao sacrifício substitutivo. Segundo o documento de Joma 39b, nós encontramos o relato de um rabi, de um mestre, dizendo que a sorte nunca mais caiu para a direita e nem o fio se tornou vermelho. Então deixe-me explicar isso, diz respeito a Levítico, no capítulo de número 16, que fala sobre o sacrifício do Yom Kippur. Uma vez por ano, era levado até o sumo sacerdote 2 bodes. E sobre esses bodes era colocado 2 objetos de ouro que eram encobertos, eles estavam escondidos. Em um deles estava escrito Ladonai, ou seja, para o Senhor. Em outro escrito Leazazel, que quer dizer para Azazel, ou para o deserto. Bem, entendiam então os hebreus que seguiam essa direção do Senhor de colocar as mãos sobre os bodes e, por sorte, pegar os objetos que estavam encobertos e colocar sobre a cabeça dos bodes. Depois descobrir esse objeto. Se a palavra Le Adonai caísse para o lado esquerdo, então entendiam os sacerdotes que o Senhor não estaria dando perdão a Israel. Mas se a palavra Ladonai caísse para o lado direito, então o Senhor estava dizendo com isso que ele estava oferecendo o perdão, aceitando o pedido de perdão. Diz o documento Joma 39b que por 40 anos nunca mais a palavra Ladonai caiu para o lado direito, sempre para o lado esquerdo. Desde o segundo templo sabe-se que isso era um hábito. O documento diz que por 40 anos a sorte nunca mais caiu para o lado direito. O Senhor nunca mais caiu para o lado direito. Aquele bode que carregava o nome Leazazel era solto no deserto, como quem dizendo que o Senhor colocou no esquecimento, deixou no esquecimento o pecado de Israel. O Talmud também registra que outro poderia ser o destino desse bode que era dado a Azazel. Ele poderia ter amarrado em seu chifre um fio escarlate. E ele então era conduzido até um penhasco onde ele caía, onde ele era conduzido exatamente para a morte.
E de alguma forma milagrosa, diz a tradição, que aquele fio escarlate ele ficava branco, e isso então significava que o Senhor havia perdoado Israel. Isso é referência ao que está em Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. O que é interessante nessa informação é que o mesmo Talmud babilônico, no mesmo documento Joma 39b, afirma que por 30 anos nunca mais esse sinal foi visto. Nunca mais o fio escarlata ficou branco. E nós estamos falando exatamente do período em que Jesus de Nazaré esteve em Israel e conviveu em Israel até a sua morte. Nós estamos falando do período que compreende o nascimento e até a morte de Jesus. E durante todo esse período, nunca mais o fio ficou branco. Vindo o ano 70, destruição do templo e o início do período sem sacrifício substitutivo. Aquela palavra dita no Monte do Calvário custou muito caro aos hebreus e tem custado até hoje a rejeição a Jesus de Nazaré. A pergunta que muitos fazem então e que precisamos dar uma resposta hoje é: há chance para Israel? Há arrependimento para Israel? Há uma oportunidade para Israel se arrepender e ser perdoado por Deus? Mesmo negando todos os sinais dados pelos sacerdotes do sacrifício por 40 anos e pelo fio escarlata nos 30 anos, mesmo depois da palavra maldita dita na cruz do Calvário a Jesus de Nazaré, que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, há restauração para Israel? Segundo a palavra do profeta Joel, sim, há oportunidade para Israel. Está escrito assim em Joel, no capítulo de número 3, no verso 21. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Eterno habitará em Sião. Até que ponto o Senhor não irá responsabilizar essas pessoas? Até que ponto o Senhor não responsabilizará Israel pelo seu erro de negar Jesus? Até que ponto o fato de nascer hebreu é garantia para a salvação? Até que ponto ter o sangue de Abraão nas suas veias é garantia de salvação? A descendência ou a ascendência é tudo que o Senhor importa. Até que ponto as pessoas que não estiveram na morte de Jesus e não tiveram nenhuma participação na escolha da crucificação de Jesus são responsáveis pela morte de Jesus? A resposta que nós poderíamos dar é que todo aquele, quando for confrontado com o anúncio do Evangelho, de crer em Jesus como o sacrifício substitutivo para a salvação, todas as vezes e todas as pessoas que fizerem a opção de negar Cristo como o sacrifício substituto está condenado. Toda a responsabilidade de um judeu, de um hebreu, se dá até o momento em que ele é confrontado com o anúncio do Evangelho. Então, negar Jesus como Cristo, negar Jesus como seu Redentor, negar Jesus como sacrifício substitutivo, torna o hebreu responsável pelo sangue de Jesus. E assim como o Senhor negou o sacrifício dos hebreus desde o ano 70, não mais há sacrifício substitutivo, assim também o Senhor negará todo aquele que negar a Jesus como seu Salvador. A responsabilidade do hebreu vai até o momento em que ele é confrontado com a verdade. Ou você aceita Jesus como sendo o sacrifício substitutivo, ou você está fazendo a escolha que o sangue dele caia sobre você e sobre sua descendência. Fica essa palavra de reflexão. Ladonai ou Leazazel. Não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha pessoal. Pense nisso.